Vamos à leitura da palavra do Senhor, amém? Vamos lá, abra sua Bíblia, no livro de Deuteronômio, mais precisamente o capítulo 6. Lá é o 5º livro do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 15, onde nós vamos trabalhar alguns versículos deste capítulo. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 1 ao 15, amém? Todos abriram? Amém? Vamos à palavra do Senhor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que hoje, ou que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Verso 3 diz assim: ouve, pois, ó Israel, atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, postos abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantaste. Quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Pai bendito, esta é a tua palavra. Permaneça o poder, a mensagem, Deus, a exortação, a chamada, a atenção, o constrangimento, Pai, pelo poder da tua palavra. Não serei eu, Pai, esse instrumento de constrangimento, mas sobretudo o poder da tua palavra. A tua palavra que tem poder, Pai, de constranger o coração, o centro da existência dos meus irmãos, para que haja obediência, para que haja o cumprimento, Deus, para que haja a bênção sobre a vida dos meus irmãos. Deus, que o inimigo seja repreendido no mundo espiritual, contra a vida dos meus irmãos, deles que estão aqui, dos seus familiares que estão perto, daqueles familiares que estão longe. Pai, nós pedimos para que o teu Filho amado Jesus, como diz a tua palavra, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então Deus, abençoa os meus irmãos, e me abençoa, Pai, me autoriza para ser um instrumento fácil das tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Irmãos, capítulo 6 de Deuteronômio, interessante que o livro de Deuteronômio já está dentro de um contexto avançado do povo que foi tirado do Egito. Não, aliás, vamos só fazer uma correção aqui. Lá em Êxodo, nós vemos a história de Moisés, que quando nasce, havia uma ordem de matar os pequeninos. A mãe, Joquebede, o protege, ele se torna filho da filha de Faraó, ele cresce até os 40 anos, sobre a cultura, né, doutrinado pela cultura egípcia, sabendo guerrear,
conhecendo a sabedoria da matemática, da física, da geometria dos egípcios. Então ele se torna um filho ali da filha de Faraó, culto, sabia de tudo, mas era hebreu. E nesse tempo ele conheceu um pouco da história do povo dele, sabia, através da sua mãe, ou de outros hebreus que eram escravos ali no Egito, que havia um Deus poderoso e doce, que era o único Senhor, que tinha uma promessa sobre esse povo hebreu. Com 40 anos, acontece aquela situação, onde Moisés, ele mata um egípcio, para proteger um hebreu, e diz o texto que qualquer pessoa que mata, qualquer hebreu, estrangeiro que mata um egípcio, também deveria morrer. E ele era um hebreu, não obstante, adotado pela filha de Faraó. Ele ficou com muito medo e saiu fugido. Então ele vai para o deserto. Quando ele tem, então os primeiros 40 anos de Moisés, acontece no Egito, e lá ele tudo podia. É a fase dos primeiros 40 anos que eu posso. E achando que pode, matou um egípcio. Fez tudo errado. Aí ele vai para o deserto. Lá para o deserto ele encontra lá a filha de Jetro, casa com ela, tem 2 filhos, e serve e vai cuidar das ovelhas do seu sogro. E com um certo dia, ele está lá no deserto, no Monte Horebe. Deus aparece para ele através de uma sarça, e o chama com 80 anos para voltar para o Egito. Então, nesses 40 anos, após os primeiros 40 anos dele, com 80 anos, ele aprende que eu não posso. Ele teve que aprender nos 40 anos lá, dos 80 anos, né? Eu não posso. E Deus aparece para ele e o chama para voltar para o Egito. E ele fica assim: Deus, como eu vou fazer isso? Vai, porque eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho ouvido o clamor do meu povo e eu conheço o sofrimento do meu povo. Chama Moisés para voltar. Então Moisés vai para lá e rapidamente Moisés volta com 80 anos e tira o povo de lá e vai para o deserto, passa a terra, sai, tem a travessia do Mar Vermelho, e ele passa 40 anos no deserto por conta das murmurações e reclamações, aguentando junto com aquele povo. E ele fala assim: olha, eu não podia, mas agora Deus pode. Deus pode. E ele viu que quando ele não podia, e Deus fez tudo para ele, então ele vai em nome de Deus para tirar um povo que ele não podia, mas que Deus podia fazer tudo. Só que nesse inteirinho, nesses 40 anos, uma geração que saiu do Egito morreu, se perdeu no meio do caminho, e foi surgindo outras gerações que nem sabia nada do Egito, não tinha vivido o ambiente do Egito, e passa, né, Êxodo, Levítico, Números, e chega agora a geração de Josué e Calebe, em Deuteronômio. Então aqui, mais ou menos, Moisés está com 120 anos, pronto para morrer, pronto para se entregar, pronto para passar o bastão para Josué. E aqui acontece que Deus o usa novamente com a mesma intenção. Através de Moisés, Deus está dando uma segunda chance para o povo que não viveu lá atrás o que viveu os pais deles, escravos ou que reclamaram no Egito. Escravos no Egito ou que não reclamaram no deserto. Preste atenção. Está faltando pouco para eles pisarem na terra que mana leite e mel. Está faltando pouco. E não pode entrar de qualquer jeito. Por isso que fala no verso 1. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra e que passas para possuir. Está dizendo assim: olha, vocês não vão entrar de qualquer jeito. É preciso que vocês tenham os mandamentos, os estatutos e os juízos dentro de vocês. Se os pais de vocês não aprenderam, vocês precisam aprender. Vocês não vão entrar de qualquer jeito. O interessante que aqui em Deuteronômio, a palavra Deuteronômio é Deutero 2, segundo. Deutero significa segundo, de 2. Nômio de nomia, lei, segunda lei, uma segunda chance.
Deus está dando uma segunda chance para essa geração, para entrar na terra prometida, não entrar de qualquer jeito. Por isso que existem essas muitas ordens aqui, e Deus não faz isso sem pensar em pessoas, e não em pensar que pessoas com outras pessoas formam um casal, que forma depois o quê? Uma família. Então Deus está pensando em uma família que forma um povo, pessoas que se unem com propósito, formando um casal, formando um casamento, gerando filhos, famílias que formam um povo. O tema do mês de junho é o tema famílias que prevalecem. Nós temos aí o nosso dia 18, a festa do aniversário da nossa igreja, que tem um tema, famílias que prevalecem. E é dentro desse tema que eu queria iniciar essa mensagem no mês de junho. Famílias que prevalecem são aquelas que obedecem. Você prevalece porque você entendeu que o único meio de você estar protegido, e para você prevalecer e vencer, é através da obediência. Os irmãos estão entendendo isso? A obediência implica muitas coisas. Ela implica aguçar os teus sentidos. É uma questão de entendimento, de inteligência, de cognição, de discernimento. Talvez você não experimenta, não é fácil obedecer, porque às vezes você tem que obedecer coisas que você nunca imaginou para a sua vida. Então, sempre a obediência pode ser uma nova experiência para mim e para você. Uma nova experiência. Por isso que Deus espera com os filhos dele, que formam um casal, que formam uma família, que formam um povo. E eu quero destacar a ideia da família, de pais, de mães, que têm os seus filhos, e que estão conhecendo os estatutos, os mandamentos, e tem que estar atento para que, tem promessa, se eles cumprirem, eles serão prósperos, se eles cumprirem, eles entrarão na terra que mana leite e mel, e eles vão possuir já uma estrutura que eles não precisaram montar. É como assim, olha assim, você chegou de uma outra terra, não tinha nada, Deus já coloca você num condomínio fechado, com tudo pronto. A terra que mana leite e mel era um condomínio fechado, protegido por Deus, onde outros homens construíram tudo lá, e eles entraram só para desfrutar. Mas isso implicava o quê? Alguns princípios. Meus irmãos, famílias que prevalecem são aquelas que obedecem. As famílias são importantes para Deus, amém? Formidável é a sua fundação. Quem é o fundador? Deus. Famílias fortes não surgem simplesmente, elas não acontecem do nada. Como surge então, pastor? Elas são o resultado de intenção deliberada, determinação e prática. É preciso que essa família seja testada, se submeta. No ambiente cristão, obediência, fé, confiança, submissão a Deus. É resultado de intenção deliberada. Nós vamos caminhar. Meu Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não foi isso? Foi isso que Josué falou para o povo. Olha, eu não sei vocês querem seguir outros deuses, vocês vão. Eu e minha casa, nós vamos para lá. Meus irmãos, existe hoje Josués que estão falando isso para os seus filhos, para a sua esposa. Meu amor, você falou tudo isso, gostei das tuas ideias, mas nem sempre as tuas ideias é a melhor, é a resposta certa. Meus filhos, vocês querem isso, mas nem sempre o que vocês querem vai dar certo. Então nós vamos orar a Deus, e Deus vai dar direção, e nós vamos caminhar na direção de Deus, amém? Entendem isso? Será que os homens estão preparados para terem uma palavra de Deus no coração, nos seus corações, para darem rumo para as suas famílias? Quantas vezes eu tive que decidir de forma dura, difícil na minha casa, instalado um sentimento horrível de briga, de dissensão. Eu falei assim: olha, o negócio é o seguinte, entra no carro, não fala nada, entra, nós vamos viajar. Você fala: nossa, pastor, grosso. Meus irmãos, vocês não têm noção do clima, e você tem como homem decidir algumas coisas. Entra, não fala nada, nós vamos caminhar, e Deus vai nos abençoar. E você viajar quase 12 horas, calado, e a mulher com um bico desse tamanho, parecendo um tucano. Meu amor, se você estiver assistindo, não me repreenda.
Ela vai falar assim, Tucano? Ela vai ver. Gente, ora por mim esta noite. Se amanhã eu estiver vivo, aleluia. Bom, se ela estiver assistindo agora, ela deve estar pulando lá. Enfim, os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? É preciso que a gente dê rumo. Nós vamos para lá. Está tudo em paz, está tudo certo, não arruma confusão, nós vamos. E é preciso que Deus levante Josué para dizer assim, olha, minha filha, acorda, você não vai fazer isso, nós vamos para cá. Presta atenção, obedeça. Olha que interessante isso. Vamos lá, os relacionamentos de acordo, do acordo, que é convênio, combinação de ajuste, são a base sólida de famílias fortes. Quando entre vocês acordam, tem um convênio, tem uma combinação, às vezes não tem combinação não, alguém tem que se levantar e dar direção. Mas geralmente, é preciso que todo mundo combine, todo mundo aceite também. Tem hora que agora quando vira bagunça e ninguém vai para lugar nenhum, tem que alguém levantar, nós vamos para cá. Senão, morre todo mundo. O plano de Deus para a família começa em Gênesis, onde o próprio Deus diz, pensa e realiza a sua vontade sobre o homem. E disse Deus disse, não é bom que o homem vive só, Deus pensou para ele, far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha só, Deus diz, Deus pensou, Deus fez. Quando Deus tem um projeto para você, Ele diz, Ele pensa para você e Ele faz para você. Quem é solteiro homem aqui? Peça para Deus, Deus tem alguma coisa nessa área conjugal? Diga para mim, Deus, pense para mim, Deus, e faça para mim, Deus, amém? Deus fez isso com Adão. Vai doer um pouquinho, a costela vai ter que ser tirada. Antes disso, vocês vão ter que dar nome para os bichos, entende isso? E dar nome para os bichos é ter experiências com Deus, é trabalhar para Deus primeiro, porque antes de você ser de Eva, vocês são de Deus primeiro, amém? É verdade, olha que interessante isso. Mas vamos lá, meus irmãos, eu posso tirar 4 princípios orientadores para as famílias cristãs, fortes, em uma cultura pós-cristã, que é essa. Não obstante nós usarmos um texto do Antigo Testamento, mas o que esse texto pode nos falar hoje, a respeito desses princípios que vão nortear a minha e a sua família, a minha e a sua vida. Presta atenção, famílias que prevalecem são aquelas que obedecem, presta atenção. Quando no capítulo 1, no verso 1 diz assim, estes são os mandamentos, a palavra mandamento aqui é mitzvah, que é mandamento, que vem da palavra tsavá, que significa necessidade de saber aquilo que te protege. O que seria isso? Era um bornal, uma mochila, ou uma mochila, que era usado com um certo peso, tinha peso, porque lá dentro havia coisas, elementos, objetos importantes, que quando você saía para uma guerra, saía para o deserto, você precisaria ter dentro da sua mochila, para você não passar fome e estar protegido. Quando Deus pensa em mandamento para a igreja, Ele está pensando assim, olha, eu estou dando mandamento para você, porque na caminhada da sua vida cristã, comigo e com as pessoas, você vai precisar desses mandamentos que vai te salvar no meio da caminhada. Você vai ter água, você vai ter pão, você vai ter agasalho, você vai ter uma cama, entende isso? É difícil pensar numa cama dentro de uma mochila, né? Mas é só para você entender, eu vou proteger você, se você guardar os meus mandamentos, você será suprido na caminhada cristã, entende isso? Qual é o primeiro elemento que não pode faltar dentro dessa mochila? Está no verso 4 aí, ó. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O primeiro princípio é, ouça a verdade continuamente. Qual é a verdade aqui? A verdade é que Deus é um só. Ele é o Senhor da minha e da sua vida, amém? Não existe outro. Essa palavra aqui, o Shema, no hebraico, que o Shema é o nome dado ao principal mandamento dos judeus. O Shema que é, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é único, não existe outro Deus além dele. Esse Shema aqui era proposital
para Israel, porque Israel vivia num contexto onde as nações vizinhas de Israel eram idólatras, pagãs. Era uma cultura politeísta, cheio de muitos deuses, e panteísta também, achando que deuses estavam em tudo. Aqui, nessa revelação, através da vida de Moisés, Deus usa o Espírito Santo para ministrar o coração dele, para dizer assim: olha, não existe isso com o verdadeiro Deus. Deus é um único só, Ele é uma unidade, Ele é único. Não obstante, nós vemos que depois de alguns anos depois, milhares de anos depois, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo nasce como o Filho de Deus, e que nesse inteirinho, depois que Ele assunta aos céus, o Espírito Santo vem. Aí a gente tem uma ideia, que na teologia nós damos o nome de Trindade. Aí vem a teologia da Trindade, a percepção de que Deus se manifesta como o Criador, o Pai, como o Filho Salvador e como o Espírito Consolador. Aí vem a ideia, isso é cristão, não é judaico, porque os judeus pensam em um só Deus, não obstante pensar no Espírito de Deus. Mas quando chega em Jesus Cristo, eles travam. Como Deus pode se tornar humano? Como Deus pode se encarnar? Isso nós vemos nas Escrituras. Então Jesus Cristo se tornou Deus, ou melhor, o Deus Jesus Cristo se tornou humano. E olha que interessante, o primeiro ponto está aí no verso 4, vai dizer exatamente isso aqui, ó: ouça a verdade continuamente. Meus irmãos, ouvir aqui, ó, é shema no hebraico. Essa palavra traz a ideia de alguém que para ouvir, alguém que dá atenção a alguma pessoa. Porque antes de você realizar algo para Deus, você precisa primeiro ouvir o que Deus está mandando você fazer. É igual mãe e mães aqui, pais: filho, vai fazer isso. Não vai. Filho, vai fazer isso. E quando você grita: vai fazer isso, ele vai, e quando faz tudo. Duas coisas aconteceram: ele não parou para ouvir, e não prestou atenção, não olhou para você o que deveria fazer. E quando ele acha que fez, realiza com as mãos, ele faz tudo errado. Por isso que a palavra de shema, vem a palavra chamar, que é a obediência, é a mesma raiz. Tanto obediência como ouvir é a mesma intenção. Quando você obedece, é porque você está primeiro ouvindo. O primeiro degrau, onde a gente exalta Deus, para levar a adoração, para levar o nosso sacrifício a Deus, é que o primeiro degrau é parar para ouvir. Você para ouvir Deus, você para ouvir seu pai, sua mãe, uma autoridade eclesiástica, uma autoridade aí, você para ouvir, você presta atenção, você olha nos olhos, não é assim? Você conversa com o policial, de repente, né, sei, e depois, você vem e realiza com as mãos. Então, 3 coisas aguçadas na palavra ouvir: você é aguçado nos ouvidos, você é aguçado nos olhos, porque você respeita, de respicere, repetir, espicere, de espiar, olhar cuidadosamente. Espiar é muito mais intenso e mais cuidadoso do que simplesmente olhar. Quem espia, espia com intenção de querer saber. Então o respeito é olhar com respeito, com reverência. Então ouvir aqui é prestar atenção na verdade que está sendo falada. Qual que é que Deus, Ele é o nosso único Senhor, e Ele é único na minha e na sua vida, amém? Por que estava acontecendo isso? Porque era também uma denúncia, uma exclusividade, ao mesmo tempo uma denúncia, um anúncio, uma denúncia, contra o politeísmo, que ameaçava o povo de Israel. Por isso que muitas vezes, em muitos momentos, depois de Deuteronômio, a gente vai ver inúmeros juízos de Deus contra o povo dele mesmo. Deus mandando as nações vizinhas invadir Israel, porque eles se tornaram idólatras. Agora imagina hoje, Deus permitindo que o inimigo faça bagunça na sua casa, porque você se tornou um idólatra, porque você não tem noção do que significa: ouve, ó miserável, você tem um único Senhor, peça para Ele. Por que você está deixando entrar na sua casa outros valores? Por que você está ansioso? Por que você está preocupado? E você está tendo esperança nisso, naquilo? Esquece que eu estou aqui, que eu sou o único Senhor. E a gente vai deixando, vai criando postes ídolos, altares dentro da nossa casa, ídolos do lar, como diz o texto. Ouvir a palavra é a primeira reação diante de Deus.
Ouça, em primeiro lugar, a verdade de que há somente um Senhor, Deus, nosso único Senhor. Ouvir implica vigilância, sabedoria e cuidado. Quem ouve bem, realiza bem. Quem realiza bem, demonstra zelo com os mandamentos de Deus. Saber que o Senhor é o único Deus, me protege da armadilha e da idolatria do meu coração. Me protege da idolatria do meu coração. Então presta atenção, o primeiro ingrediente que não pode faltar no seu coração é ensinar o seu coração a ter ouvidos aguçados, para ouvir o que Deus está falando no seu coração. E onde que se coloca o mandamento? Dentro do coração. Guardei a tua palavra no meu, para não, está aí. Guarde os teus mandamentos, guarde os meus mandamentos no teu coração. Provérbios 3. Guarde e ouça. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está aí no versos 5 e 6. O segundo princípio e o segundo ingrediente que não pode faltar dentro da sua mochila, que é mandamento, que é um ingrediente importante para a minha e a sua família. Por isso, olha que os pais têm que aprender a ouvir bem, para ensinar os filhos também a ouvirem bem. Olha só a geração de Eli, um profeta que servia a Deus no tempo passado, por conta dos filhos, e ele não cuidava dos filhos, fizeram bagunça, os filhos morreram, Deus parou de falar com ele, e ele parou de ouvir Deus. Aí quando chega Samuel, a nova geração, Samuel é aquele que ouve Deus. Samuel significa aquele que ouve Deus. Shamuel, aquele que ouve Deus. E aí, quando ele está lá, junto com Eli no templo, o que acontece? Samuel, ele vai lá, Eli, você me chamou? Não é, vai dormir. Samuel, você me chamou? Vai dormir, menino. Samuel me chamou. Na terceira vez, ele fala, peraí. Num tempo onde Deus não falava mais com ninguém, Samuel começou a ouvir Deus. Isso eu falar, nova geração vai ouvir melhor Deus do que você. Só que se você está tendo a chance de recuperar essa audição poderosa espiritual que Deus tem para mim e para a sua vida, amém? É isso que Deus tem a fazer para você. Sejam homens e mulheres que ouçam, que tenham o ouvido aguçado para ouvir a voz de Deus, e ensina os filhos. Existe muitos Samuels por aí. E o segundo ponto tem a ver com, aí no verso 5 e 6, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Presta atenção, meus irmãos. Se o primeiro ponto é ouvir atentamente, continuamente, ouvir a verdade continuamente, que Deus é o único Senhor, o segundo princípio é ame o Senhor apaixonadamente. Olha aí, amarás o Senhor, pois teu Deus, de todo o teu coração. Coração é um governo interior, uma autoridade que governa dentro de você, dentro da sua intimidade. A ideia de cajado e casa. Quem tem um cajado é o pastor. O que é a casa? A intimidade, é dentro. Você não leva ninguém para a sua casa, se você não tem uma abertura, se você não tem confiança. O que é amar a Deus de todo o seu coração? Presta atenção, eu vou ensinar para você. É você entregar o cajado do seu coração para Deus, e Ele liderar dentro da sua intimidade, que é a sua casa, tudinho na sua vida, tudo na sua vida. Quer amar Deus do seu coração? Não envolve sentimento, pelo contrário, Ele entrando e governando dentro de você, Ele vai desajustar a sua vida. Ele vai desajustar a sua vida. E o bom de tudo isso, que Ele vai começar a arrumar a casa do jeito que Ele sabe que tem que arrumar. E Ele vai encontrar a casa do seu coração todo desorganizado. Então, quando Deus tem um cajado na mão dele, e Ele entra, é quando Deus tem a chave da sua casa. Ele entra, na hora que Ele pode entrar, quando você dá espaço para Ele. E Ele começa a mudar o cenário da sua casa. Tirando as barreiras, tirando os muros, tirando as paredes que não deveriam existir. Aí a hora que entra lá, é mais uma estrutura de labirinto dentro de uma casa. Este é o primeiro mandamento e grande mandamento da lei de Deus, que o amemos e que cumprimos todas as partes do nosso dever para com Ele a partir de um princípio, que é o amor. Meu filho, diz o texto, dê-me o teu coração. Deus deve ser amado por causa das perfeições de sua natureza e das obras de suas mãos, da providência e da sua graça, e por causa das relações que Ele mantém com os homens, especialmente com o seu próprio povo.
Por causa do seu amor peculiar a eles, de fato, ele deve ser amado por todos os homens por cuidar deles e pelas bênçãos de bondade concedidas a eles. A maneira como isso deve ser feito é a seguinte, dentro desse segundo ponto, sobre ame o Senhor apaixonadamente, com um amor sincero, não apenas em palavra e língua, mas interiormente em verdade. Com um amor forte, aquele que é o nosso tudo, deve ter o nosso tudo, e ninguém além dele. Com um amor superlativo, devemos amar a Deus acima de qualquer criatura, e não amar nada além do que amamos por Ele. Com um amor inteligente, para amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento, devemos ver uma boa causa para amá-lo. É claro, é uma questão de inteligência. Com todo o amor, Ele é único. Nossos corações devem estar unidos em seu amor. Que este amor de Deus seja derramado em nossos corações. Romanos 5 fala isso. Que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Por isso que a palavra amor aqui é ahev no hebraico, que significa Deus se revelando dentro do coração. Deus se revelando dentro da casa. Meu Deus do céu. Uma família que ouve bem Deus. Ouve bem porque Deus está presente. Deus está lá falando, então Deus vem, nós queremos te ouvir, sim. Quem ouve bem, vai experimentar bom caráter de Deus, e vai começar a amá-lo, porque esse Deus que fala com você, também quer o seu coração, quer o governo interior seu, e envolve a alma, os teus sentimentos, as tuas emoções, nefesh, na palavra hebraica, que significa alimento que vem na boca para comer, porque a alma tem a ver com fome, minha alma tem sede de Deus. Quando fala de alma, que as tuas emoções, elas precisam ser alimentadas a todo momento, você precisa comprar isso, você precisa ver isso, você fica inteirado lá na internet a todo momento, porque mexe com as tuas emoções, os teus sentimentos, precisa alimentar a todo momento, e a gente nunca para designar e dar direção para a nossa alma, para se alimentar da palavra de Deus. Por isso que nós temos almas feridas, almas cheias de lepras, almas fragilizadas, arrebentadas, porque a gente procura sempre algo que não é Deus para se alimentar nas emoções. E quando a gente alimenta da palavra de Deus, a gente se torna força, então a gente ama Deus com toda a nossa força. Entende bem? Deus lidera, Deus tem a chave da casa dele, da sua casa, Ele entra dentro da sua casa, se revela dentro de você. Chega lá, Ele alimenta a sua alma, porque Ele sabe que a tua alma precisa. Chegando lá dentro daquela casa, Ele vai assim, olha, porque eu vou alimentar a tua alma, você vai ter força para continuar, força para continuar, eu deixo tudo, né, força para continuar, é isso meus irmãos, amar a Deus é uma questão de inteligência, de obediência, ame a Deus apaixonadamente, amém? Não envolve muito sentimento não meus irmãos, envolve obediência, o sentimento vem depois, porque quem obedece também vai colher do fruto dessa obediência, e você vai ver como você vai ficar feliz, você vai ficar alegre. Vou dizer para você, a gente chora na presença de Deus quando a gente vê o resultado. Valeu Deus, obrigado porque valeu a pena te obedecer, aleluia, amém, é isso meus irmãos. O terceiro princípio está aí, no verso 7 e 9, o terceiro princípio é, ensine os seus filhos, ensine os jovens diligentemente, olha o verso 7 e 9, tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas. Meus irmãos, olha aqui estão os meios para manter a espiritualidade em nossos corações e casa. A espiritualidade, ela acontece pela qualidade de vida do Espírito, que existe dentro da nossa casa, presta atenção, a palavra de Deus revela para nós esse poder da presença de Deus, dos ensinos, que mexe, que alimenta o nosso espírito, e o Espírito Santo, Ele que traz o entendimento, então é preciso que aquele que revelou a palavra, inspirou a palavra, também esteja presente para iluminar a sua palavra ali dentro da sua casa, e o Espírito Santo faz isso, olha só, com a intenção de ensinar você, pai, no primeiro momento, uma vez que você tem um destino de Deus dentro de você, dentro, sina marca, ensinar dentro, destino, você coloca o endereço para ir até chegar no endereço, não é isso? Você coloca o endereço no Google Maps ou no Waze, e quando você coloca lá, ele te destina até onde você pede,
Deus está esperando pessoas para colocar os endereços de Deus dentro de você, para guiar até onde você precisa ir, em nome de Jesus. Deus quer pessoas para dar destino. E se Deus faz isso com o pai e com a mãe, presta atenção, os pais naturalmente vão dar destino para os filhos. Vai dar destinos para os filhos, presta atenção. Primeiro, a meditação. As palavras de Deus devem ser guardadas em nossos corações, para que os nossos pensamentos possam ser empregados diariamente sobre elas. A educação religiosa ou espiritual das crianças, frequentemente repita essas coisas para eles. Seja cuidadoso e exato ao ensinar seus filhos, ensine verdades a todos os que estiverem sob seus cuidados. Discurso piedoso, tu falarás essas coisas com a devida reverência, seriedade, para o benefício não apenas de teus filhos, mas de teus servos, teus amigos e companheiros. Aproveite todas as ocasiões para conversar com aqueles a seu respeito, não só sobre as questões de disputa duvidosa, mas sobre as claras e verdades e leis de Deus e as coisas que pertencem à nossa paz. Leitura frequente da palavra. Meu Deus, a gente perdeu essa ideia de culto dentro da nossa casa. Deus os designou para escrever sentenças da lei em suas paredes, em rolos de pergaminho para serem usados em seus pulsos. Isso parece ter sido obrigatório na carta para os judeus, como é para nós na intenção, isto é, que devemos por todos os meios tornar a palavra de Deus familiar para nós, para que possamos tê-lo pronto para usar em todas as ocasiões, para nos impedir de pecar e nos direcionar no dever. Quando a gente fala para o meu filho, filho, tema ao Senhor, obedeça ao Senhor, eu estou ensinando meu filho, colocando dentro dele esse pensamento, que é um peso mesmo, é uma mochila, eu estou pesando, está aqui o terceiro elemento dentro dessa mochila, porque o primeiro é nós ouvirmos bem Deus, amar a Deus apaixonadamente, e o terceiro aqui, o elemento dentro dessa mochila que não pode faltar, é ensine os teus filhos, dê destino para eles, porque quando ele chegar na escola e ver que o material está tudo certinho, ele não vai passar vergonha. Quando ele abrir a lancheira, oh Jesus, quando ele abrir a lancheira, vai ter comida lá e não vai passar vergonha. Entende o que eu estou falando? Porque você preparou para ele se alimentar onde ele deveria estar. Meu Deus, é isso. Está cheio de crente passando vergonha aí fora porque esqueceu, desprezou os mandamentos de Deus. Não quer peso nas costas. O próprio Jesus fala, presta atenção, tomai sobre vós o meu jugo. Direção, jugo a direção. E meu fardo que é leve. Está aí, o fardo é todos os mandamentos, é tudo que você precisa para colocar na carroça, colocar a sua família lá em cima e seguir caminho para vencer. Meu Deus. Amém? E o quarto princípio está aí no verso 10 a 15, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob o juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom. Presta atenção que ele está dizendo aqui, tudo por conta desses princípios aqui, casas que não enchestes, poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Presta atenção, verso 13, o Senhor teu Deus temerás, e ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Meus irmãos, presta atenção, o quarto princípio, e para mim é um dos mais importantes, teme muito ao Senhor. Temer a Deus. A declaração positiva do mandamento está anexado em seguida. O lado negativo, ou uma advertência contra o perigo ao qual a prosperidade e a abundância de bens terrenos tão certamente expostos, a saber, de esquecer o Senhor e suas manifestações de misericórdia. Está dizendo assim, olha, que ter essa prosperidade, pelo menos nesse contexto aqui, ter e degustar desse benefício de ter casas, plantações, prosperidade, era uma questão de obediência, de temer a Deus. Teme a Deus, porque Ele é o verdadeiro Deus e único Deus. Será que Deus pode aplicar esse mesmo princípio hoje para nós? Quando a gente obedece, Deus, eu quero ser próspero. Você quer ser próspero? Então comece a obedecer. Dê o seu dízimo,
Seja fiel nos impostos. Não seja uma fraude no seu trabalho. Faça tudo certo. Seja completo. Seja íntegro. Olha como muda. Você quer ser próspero? Não faça por meios ilícitos. Não faça pela concupiscência, que é corrupção, que significa o mau uso do desejo. O que é corrupção? É o mau uso do desejo do dinheiro público. É o mau uso do sexo, por isso prostituição. Concupiscência significa mau uso do desejo. Não é pecado ter o desejo, mas o mau uso dele prejudica a gente. O temor do Senhor nos protege. O temor do Senhor faz com que eu me dedique ao Senhor completamente. Eu vou terminar com isso. O temor do Senhor significa irá no hebraico, significa mãos na cabeça, diante de um poder revelador, de uma explosão, de um poder que revela explodindo. Quem é esse poder que se revela poderosamente? Deus. Por que mãos na cabeça? Porque quando alguma coisa explode diante de você, o que você faz? Você coloca naturalmente as mãos para se proteger, não é verdade? Mas o que tem a ver com isso? É que a mão é o único sentido que está fora da cabeça. Todos os outros estão aqui na parte da cabeça. Visão, audição, paladar, olfato e o tato, não é verdade? Está dizendo assim que o temor do Senhor é quando você se dedica, em primeiro lugar, você coloca à disposição de Deus todos os sentidos da sua vida. Por isso, o que é temor do Senhor? É quando eu tomo cuidado com o que eu faço com as minhas mãos. Quando eu tomo cuidado com o que eu faço com os meus olhos, com o que eu vejo. Eu tomo cuidado com o que eu ouço, com o que eu reproduzo com os meus lábios. Quando eu cheiro e lembro de alguma coisa que me aguça. Temor do Senhor é colocar à disposição de Deus todos os dias, todos os meus sentidos, para, em primeiro lugar, servir a Deus. E quando eu faço isso, Deus me protege e me livra de pecar contra Ele. Presta atenção, Deus deu para Salomão uma sabedoria poderosa, não deu? Não deu? Deus não tirou dele até o fim. E ele começa lá no livro de Provérbios, dizendo assim que, qual é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. A sabedoria Deus não tira de você, porque Deus te dá. Mas o temor do Senhor depende de você. É uma reação sua diante da presença de Deus. Temor é aquilo que eu não faço diante de um policial. Eu não vou roubar na frente de um policial, porque eu temo. Então, no fim da vida de Salomão, ele perdeu, não a sabedoria, ele perdeu o quê? O temor do Senhor. Pense nisso. Está cheio de homens sábios no meio da igreja. Mulheres sábias, que têm muito conhecimento, mas perderam o temor do Senhor. Meus irmãos, me desculpem. Está cheio de medalhões por aí, cheio de performance. Vai chacoalhar, não sobra nada. Perderam o temor do Senhor. Porque o que a gente estuda vai ficar com a gente. O que a gente grava vai ficar com a gente. O que a gente sabe sobre a Bíblia vai ficar com a gente. Mas tem uma coisa que só acontece na presença de Deus, é o temor do Senhor. A gente aprende a temer Deus porque Ele aparece. E quanto mais Ele aparece, mais é treinado o meu temor a Ele. E eu acho que esse ingrediente não pode faltar na mochila que eu levo para a minha vida cristã. Então olha aqui, ouça. Ame a Deus. Ensine os seus filhos. E tema ao Senhor. Amém? Que Deus os abençoe. Que Deus guarde você. Concluindo, sua família tem uma declaração de missão? A sua família tem uma declaração de missão, um propósito definido? Aqui vai uma sugestão. Paulo orou para que o amor entre os filipenses aumentasse mais e mais. Discernimento e conhecimento. Isso indica que o amor pode ser cultivado e desenvolvido. É necessário nutri-lo e investir em todos os relacionamentos dentro de uma família para alcançar a estabilidade, segurança. Se eu tenho dentro da minha mochila tudo isso, eu estou seguro no meio da caminhada. Uma família forte. O Senhor é o nosso Deus. Nós reconhecemos a sua presença, sua singularidade, seu lugar, seu direito de nos governar. Buscamos sua vontade, nos esforçamos para andar no seu caminho como seguidores de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém? Amém, irmãos. Vamos ficar em pé. Nós vamos terminar
Peço que você vá embora para sua casa, você pai, você jovem, você filho, vovó, tia, que você carregue dentro do seu coração. E outra, é peso. Savá significa necessidade de saber aquilo que te protege. É peso, precisa ter um peso, precisa pesar o coração. Sabe quando você peca e começa a pesar o coração? Nossa, está pesando meu coração, fiz alguma coisa errada. É isso, tem que pesar. Carregue isso no seu coração, num bom sentido. E vá com esse peso de aprender a ouvir bem a voz de Deus, amém? De amar a Deus sobre todas as coisas, uma responsabilidade de ensinar as pessoas sobre Deus, os seus filhos principalmente, e de ter o temor do Senhor. O temor do Senhor é uma coisa que depende de você. Deus aparece, mas depende de você reverenciá-lo e colocar as mãos diante dele. Deus, esse é o princípio da sabedoria, é começar a fazer do jeito certo, amém? Pai bendito, recebe a glória deste culto no teu altar. Recebe a glória, Pai, dos louvores que foram ministrados, Pai, da ceia do Senhor neste culto. Tudo aqui que foi feito seja para a honra e glória do teu nome. Pai, nos dê uma semana abençoada na tua presença, cheia de milagres, cheia de acontecimentos poderosos e milagrosos, Deus, que só o Senhor pode fazer. Abençoa, Deus, e cura os enfermos dessa igreja. Abençoa os homens e mulheres e filhos e filhas dessa igreja. Deus, que o Senhor dê uma semana abençoada para cada um deles. Cubra-os com teu sangue, dê ordem aos teus anjos a respeito deles. Cubra-os, Pai, também com a armadura do Senhor. Povo de Deus, receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai e a presença do Espírito Santo seja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão em nome de Jesus.